Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Hoje o assunto é a África. Vamos aprender mais sobre esse continente? Vamos então? Sobre a história dele, né? Então, meus queridos, primeira coisa é importante vocês compreenderem que a África ela é muito diversificada, né? O que isso quer dizer? Tanto o clima dela é diferente, a vegetação, ela tem deserto, ela tem savana, tá bom? Tem lugar que é muito quente, tem lugar que faz um friozinho, tá? Porque é um continente inteiro, tá? E na questão cultural, mesma coisa, tá? Tem povos que vivem lá em tribos, tá? Em alguns filmes, tem pessoas que vivem em cidades, tá? Bem povoado, muito povoada, por sinal, tá bom? Vamos lá então. Algumas informações. O continente com cerca de 850 milhões de habitantes, tá? Mais de 50 países. Vista pela história oficial sob perspectiva etnocêntrica, ou seja, etnocêntrica quer dizer que os europeus passavam a imagem negativa dos povos da África para justificar o domínio do continente. É que assim, esses europeus, eles falavam assim, ó, vocês não são civilizados, então vamos civilizar vocês, mas na verdade eles estavam interessados em algo que tem na África, as riquezas, entendeu? Nossa, lá tem muita riqueza, tá? Desde diamante, ouro também, tá? Mas como também a questão da flora, da fauna, tudo isso, tá? Então, é interessante falar para vocês que eu vou recomendar esse filme aqui, A Menina e o Leão. É 10, gente, tá? Assistam, porque vai dar uma noção um pouco da África, tá bom? Tem outro filme que é O Menino que Descobriu o Vento, tá? Assistam. Vamos lá, então a África é diferente de sociedades. Houve na África tipos diferentes de sociedade, desde as aldeias até as cidades-estados com forma de governo complexas. Meus queridos, é importante vocês entenderem. Quando fala aldeias, tá? É uma estrutura muito parecida com os índios, que geralmente tem um ancião, tá? É fora da cidade, é aldeia, tá bom? E cada aldeia tem sua cultura, tá bom? Cidade-estado é um pouco, é maior, tá? Cidade-estado tem as suas regras, suas leis, tá? Nós vamos falar da história da África, tá? Que boa parte da África é república, tá? Vamos lá então. Acontece o que? Nas cidades-estados, geralmente seu representante, seu líder, que era o rei, tá? Tinha os sacerdotes, a religião, tá? E assim, nas aldeias, os povos viviam em comunidades onde o trabalho e a propriedade de terra eram coletivas, de todos, ou seja, então, era de todos, estão entendendo, meus queridos alunos? Então são povos que vivem geralmente de caça e pesca, utilizando técnicas antigas e podem ser encontradas em várias regiões da África. Ó, eu estou dando várias informações para vocês aqui, meus alunos. É a questão da caça, da pesca, tá? Então, é diferente de sociedade, tá? Então, cidades-estados não chegam a configurar uma estrutura de reinados ou impérios, porém organiza as vidas sociais, econômicas e a cultura local, tá? Então, vamos falar de dois reinos para vocês, dois reinos. É o reino de Kush, tá? E depois vamos falar do reino de Ashum. Então, meus alunos, vamos falar agora do reino de Kush. O reino de Kush, também conhecido como Antiga Núbia, tá? E existe um significado em Núbia, que é ouro, tá? Foi um reino africano da antiguidade. Existiu aproximadamente entre 2000 a.C., tá? E 350 depois de Cristo, tá? Então, eles possuíam uma religião politeísta, ou seja, vários deuses. A economia do reino de Kush era muito dinâmica e diversificada. Vivia da agricultura, à margem do rio Nilo, né? Por isso que eles têm muita semelhança à cultura egípcia, que eles também ficavam próximo ao rio Nilo, né? E do comércio, o artesanato também era muito desenvolvido, fazia objetos de ouro, marfim e ébano.
marfim, né? Você sabe de onde sai marfim, né? Então, e até hoje, tá? Existe isso. Vamos lá. Também dominava as técnicas de fundição de ferro. Em 350, o reino de Kush foi dominado pelo Império de Ashum. Nós vamos falar do Ashum já, tá? Então existe uma influência do Egito sobre o Kush. A elite Kush adotou deuses egípcios e construiu templos como os dedicados ao deus Amon, em Nápata. Nápata é a capital, tá? Os governantes do Meroe adotaram as tradições do faraó egípcios, tá? Então existia uma troca cultural, tá? Entre o Egito e o reino de Kush, tá? Eles construíram pirâmides, eram politeístas, tá? E o reino de Ashum, que foi o reino que dominou, né, o Kush, vamos agora falar deles, tá? Conquista do reino de Kush, era produtor de ouro e centro de ligação comercial entre o Nordeste e o Centro Africano, em 325 pelo reino de Ashum. Religião do chifre da África do Sul do Mar Vermelho e da Península Arábica, norte da atual Etiópia. Local fértil para a agricultura e estratégico para o comércio, porque eles tinham acesso ao Oceano Índico. Intensa atividade urbana resultante da atividade agrícola e mineradora. Importância da cidade de Ashum, capital do reino, cerca de 200 mil habitantes. Sim, é uma cidade bem grande, né? 200 mil habitantes nessa época. Ashumitas tinham um alfabeto próprio e começaram a cunhar moedas no século III. Eles tinham alfabeto, já tinha uma escrita e eles também já tinham moeda, tá? Intensa atividade comercial e ampla rede de navegação do século V, tá? Então vamos falar um pouquinho também da civilização Nok, tá? Por volta do século 9 a.C., a civilização de Nok começou a se formar, ocupando áreas onde atualmente se encontram países como a Nigéria, né? Depois você não pode até estudar o Níger, Mali e Costa do Marfim, tá? Tinha as terras férteis, onde os Noks cultivavam produtos como inhame, abóbora, tendê e sorgo, e era rica em minérios, tá? Então, o Nok foi muito conhecido pela... aqui tem, como vocês podem ver na imagem aqui, uma escultura de Nok, tá? De terracota, tá? Datada entre 900 a.C. e 200 a.C., encontrada em Kassina, norte do atual Nigéria. Então eles tinham uma arte específica, tá? E por fim, nessa aula nós vamos tratar das comunidades tradicionais, tá? Comunidades tradicionais africanas, sim, tá? Porque nós tratamos de praticamente dois impérios, tá? Impérios, já pensa assim, tem um comandante, que geralmente é um rei, tá? Tem um exército, tem sua religião, tem todas as suas regras, tá? E eles querem expandir, tá? E nesse caso, como nós vimos aqui, o Ashum dominou Kush, tá bom? Então, de acordo com o decreto, mas as comunidades tradicionais, existiam vários grupos que eram em aldeias, em comunidades, tá bom? De acordo com o decreto de 6.040, os povos e comunidades tradicionais são definidos como? Qual que é a definição? Tá? Grupo culturalmente diferenciados e que se reconhece como tais, que possui formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, tá? Tem muita importância a figura do ancião, dos ancestrais, tá? Econômicas, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas por tradição, tá? Para quem assistiu o filme do Pantera Negra, sabe o que eu estou falando. Então, existia muito, na África subsaariana, durante a antiguidade, prevaleceram os chamados comunidades tradicionais africanas, cujas populações viviam principalmente em aldeias. A história dos povos é estudada a partir de vestígios arqueológicos, linguísticos e culturais. Tá? Arqueológicos, por quê? O que seria a parte da arqueologia? Qualquer coisa que eles utilizavam. Poderia ser um vaso, poderia ser uma pintura, poderia ser um artesanato, tá bom? Qualquer coisa que geralmente tem uma utilidade, tá? Linguístico, tá? Porque eles têm vários idiomas, tem uns idiomas que é estranho
bem variado, tá bom? E é isso, então, tá, meus queridos? E culturais, tá? Formas de dança, formas de se vestir, tudo isso, tá, meus queridos alunos? Então, esta foi uma aula sobre a história do continente africano, tá bom? Um grande abraço, professor, até a próxima aula. Tchau pra vocês!